Aleluia, estamos de volta com você aqui com o programa Tarde Abençoada. Você que ainda não colocou o cafezinho na xícara, eu te aconselho fazê-lo, porque café e Bíblia se combinam, porque a Bíblia nos ensina a ter fé, e o café já termina aí com a fé, né? Então, pega a sua xícara, experimenta o cafezinho aí. Se tua esposa não fez o café aí, dá aquele grito: mulher, café, mulher! Café é porque eu quero escutar o pastor falar agora. Pois pronto, pois vamos lá. Como eu expliquei ontem, nós falamos nesse domingo sobre ainda não cruzamos a linha de chegada. E quando falamos sobre isso, nós estamos deixando claro que a nossa vida cristã é uma caminhada. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, esses homens deixaram muito claro que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Jesus disse que nós não somos deste mundo. Quando ele ora, a oração sacerdotal, sabe qual é a oração sacerdotal? Não, Mateus 6 ali é a oração do Pai Nosso, de João 17. Oração sacerdotal foi a oração que Jesus fez, a oração intercessória. E a Bíblia diz que ele intercedeu por nós. E na oração sacerdotal do capítulo 17 de João, Jesus diz: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Então Jesus falou que nós não somos desse mundo. Quando chegamos em Filipenses capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa pátria está no céu, deixando claro que não somos desse mundo. Jesus libera uma palavra motivacional para os discípulos no capítulo 14 de João. O que ele diz no capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Pois vou preparar lugar. Para não ficar nas minhas palavras incompletas, deixa eu ler aqui o versículo. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se você der uma passeada na Bíblia, você vai perceber o quanto Deus menciona um lugar novo, um lugar que está preparado para nós. Boa parte dos textos de Apocalipse é falando do céu, é falando da Nova Jerusalém, é do lugar onde nós vamos viver. E isso deve motivar o nosso coração e levantar a nossa esperança. Então essa palavra, ela foi construída em nosso coração a partir do pressuposto de que nós não somos daqui. Não somos da terra. Pastor, e que vocês são? Extraterrestres? É mais ou menos por aí, bichinho. É mais ou menos por aí. Nós não somos dessa terra. Se você começar a conversar com um cristão Bíblia mesmo, um cristão de verdade, nascido de novo, você vai perceber que não bate, a mentalidade de um cristão verdadeiro não bate com a mentalidade de uma pessoa normal. Um cristão verdadeiro, quando ele começa a colocar fé na sua vida, a obediência a um Deus a quem você não vê, mas que tem promessas para a sua vida, algumas pessoas acham loucura. Rapaz, esse povo é doido. Esse povo abre mão de direitos, abre mão de coisas, se negam, perdoam com todo mundo, espera que eles iam meter a pedra na cabeça. Esse povo
continua acreditando que o sol vai nascer, que dias melhores virão, quando está tudo ao contrário, é porque nós não somos desse mundo. Nossos pés estão neste mundo, a nossa mente está no céu. Por quê? Porque o que está dentro de nós é de uma outra origem. O que está dentro de nós é de um outro lugar. É o Espírito Santo, ele é do céu. O Espírito Santo é do céu. Então, nós já vivemos antecipadamente, já vivemos um clima celestial. Mesmo assim, mesmo a Bíblia dizendo que nós já estamos assentados nos lugares celestiais, que a nossa mente deve estar lá, eu quero aqui trazer-se uma conscientização, dizer que ainda não chegamos lá. Até que isso se torne real, literalmente real, nós ainda temos uma caminhada na terra. Nós ainda temos um tempo na terra. E aí é que pega. Porque enquanto você estiver na terra, em contato com o pó do mundo, em contato com este mundo, há uma grande possibilidade de que a gente erre, de que a gente caia. Porque não é possível que a essa altura do campeonato você ainda acredite na baboseira de que uma vez salvo, salvo para sempre. Quem acredita nisso é quem não conhece a Bíblia. Eu acho que quando eu chegar no céu, Deus vai entender a vida que eu vivi, Deus vai entender que eu não era tão mal, Deus vai entender e Deus vai me aceitar no céu. Tem gente que pensa assim. Ou tem gente que está iludido porque um dia levantou a mão e publicamente declarou que Jesus é seu Senhor e Salvador. Não mudou a postura, não viveu de obediência à fé, porque a fé não é algo só para sentir, a fé não é apenas uma convicção para se ter, a fé é uma doutrina a se seguir. A Bíblia diz que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então a fé que aciona a graça de Deus, para nos dar um rumo, para nos dar um trilho, para nos dar um caminho. Pastor, mas a salvação não é de graça, pastor. Não está dizendo a Bíblia que pela graça sois salvos por meio da fé? Sim. A fé salvífica, a fé que você recebe do próprio Deus, que é um dom, que é a fé que te faz entender que Jesus é o único suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. A fé que te dá capacidade para se entregar a Jesus, para entregar a tua vida a Ele. Essa fé aciona a graça, o favor imerecido. Mas o conceito de graça bíblico, não é o conceito de graça que muitos hoje têm absorvido. O conceito de graça que muitas mentes pensantes, mentes teológicas pensantes nos dias de hoje, não é graça, é uma desgraça. Porque a partir do momento que eu uso da liberdade para dar ocasião à carne e dizer que não importa a maneira como vivo, se eu entreguei minha vida para Jesus, se eu crer em Jesus, serei salvo. E eu ouvi gente respondendo um tipo de pergunta: se Jesus voltar no arrebatamento e eu tiver desviado da fé, bebendo cachaça no bar, porque eu fui escolhido por Deus para ser salvo, eu subirei no arrebatamento? E a resposta foi: subirá. Nem o Luciano Subirá sobe desse jeito, ainda que tenha o sobrenome de Subirá. Não vai subir aqueles que apenas reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Vai subir aqueles que são vencedores, que andaram em obediência. Porque a fé aciona a graça. O que é graça?
A graça de Deus não é te levar a viver uma vida irresponsável, porque afinal de contas, em nome da graça, você já é salvo. Não! A graça de Deus é uma capacidade que você e eu recebemos para viver em obediência a Deus, coisa que ninguém conseguiu na lei. A lei veio, trouxe os 10 mandamentos, ninguém conseguiu viver os 10 mandamentos. A graça vem para dizer que agora é possível amar como Jesus, é possível obedecer os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da palavra de Deus. Porque quando você vai para Tito 2:11, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, olha só, a graça veio trazendo salvação, ensinando-nos que. Então a graça não vem simplesmente para colocou em você um dispositivo da salvação e daí a pouco você pode dizer agora sou salvo e se alegrar com isso e viver de qualquer maneira. Não. A graça de Deus veio para colocar dentro de você o dispositivo da salvação, dispositivo esse que vai desenvolver dentro de você uma capacidade para seguir a Cristo, para obedecer a Cristo. Antes você não conseguia obedecer a Deus porque você era vazio. A gente era totalmente vazio, não tinha como. Não podia arrancar amor de uma fonte que não tinha amor. Não podia se arrancar amor de uma fonte de amargura, de ódio. Não podia se arrancar, extrair paciência de uma fonte estressada. Não podia se extrair fidelidade de uma fonte infiel. Então a graça de Deus veio sobre nós e colocou um dispositivo em nós chamado fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, paciência, temperança, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Não há lei contra essas 9 características do fruto do Espírito. Não há lei contra. Quem vive o fruto do Espírito, a lei não pode apontar o dedo para você. Porque essencialmente você está vivendo a natureza de Cristo. Então a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências mundanas, os desejos, as cobiças mundanas deste mundo. E aí, onde é que entra o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade. Se você tem a fidelidade no seu coração, você não vai se submeter às concupiscências mundanas. Domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade que você tem de dominar as inclinações da sua carne. Então você, por exemplo, se pega numa situação de estresse, numa situação de confusão no trânsito, e naquele momento a tua carne, tua natureza, ela clama, ela grita dentro de você para você xingar a mãe daquela pessoa que está te buzinando, daquela pessoa que está criando confusão. A tua carne grita para você revidar, para você puxar uma arma. Aí o dispositivo da graça chamado fruto do Espírito aciona e trabalha o domínio próprio, a paciência. Aí você vai conversar com uma pessoa, ao invés de você vir esbravejando, gritando, usando um tom de voz que irrita, você vem com temperança. Né? Quem está falando aí? Salão
Salão G Cabelo, é isso? Tá dizendo boa tarde, passando aqui, mas estou ouvindo mesmo no rádio. Amém, glória a Deus. Aleluia. Presta atenção. A temperança, a paciência, a capacidade que você recebe de agir de maneira diferente. Isso é o dispositivo da graça. Você não pode, por exemplo, diante de uma confusão, fazer o que você quer, bater, responder com 10 pedras na mão, xingar a mãe do outro, né? Puxar a arma e depois dizer, não tem problema fazer isso não, porque eu sou salvo, eu posso até morrer nessa confusão que eu estou salvo, eu vou para o céu se eu morrer desse jeito aqui, porque eu já estou salvo, a graça me alcançou. Tu vai para o céu da boca da onça, meu amigo. Porque a graça de Deus é justamente essa capacidade que Ele nos dá de sermos cristãos, de seguirmos Cristo. Por isso que um homem, um pastor, escreveu um belo livro dizendo, em seus passos, que faria Jesus. Em nome da graça, em nome desse negócio irresponsável que alguns vivem. Não, eu sou crente, depois que eu sou crente, acabou, se eu vou para o céu, não importa o que aconteça, que eu já vou para o céu mesmo, né? Não importa, eu posso até matar que eu vou para o céu, eu posso roubar que eu vou para o céu, eu posso fazer isso que eu vou para o céu, porque uma vez salvo para sempre. Acho que foi o cão que pregou esse evangelho para essa pessoa. Em nome disso aqui, por exemplo, uma vez um homem, um desses irritados demais, estressados demais, ele estava num trânsito e ele estava apressado, ele estava querendo chegar rápido e tal, e estava estressado e o trânsito estava parado e tal, e ele já aqui meio esquentado, alguém buzinou 2 vezes no carro, pipit, e daqui a pouco de novo, pipit. Ele saiu do carro dele estressado e ele foi até aquele motorista que estava ali atrás e ele soltou os cachorros, as aranhas, os caranguejos, os escorpiões, tudo pela língua. Ele xingou, ele gritou, ele esbravejou, ele colocou toda a raiva que ele tinha para fora. E o motorista, que parecia que quando ele saiu do carro, o motorista estava esperando ele falar outra coisa, ficou assim meio sem saber o que falar, ficou com os olhos grilhados nele e tipo não disse nada. E o cara, quando terminou de xingar ele, voltou pro carro e seguiu o caminho. E ele não entendeu por que aquele motorista não revidou, porque aquele motorista não disse nada, ficou só admirado da atitude dele. Quando chegou lá na frente, ele se lembrou que a sua esposa tinha colocado um adesivo no carro dizendo, se ama Jesus, buzina 2 vezes. Eita, caburé velho que perdeu a oportunidade de mostrar que ele era crente. Mas não dá, cara. Você pode camuflar. Você pode aparentar uma coisa até você ser introduzido para o espontâneo. Quando você está no meio das pessoas, você pode aparentar, você pode se esforçar, imitar e criar ali, né, uma aparência de uma pessoa boa, mas na hora que você não está lembrando que as pessoas estão te vendo, na hora que você não tiver que tá provando nada para ninguém, que você achar que ninguém te conhece, ninguém está te vendo, é a hora que você põe para fora quem você é de fato, de verdade. Caráter. O que é caráter? Qual é a definição de caráter? Caráter é o que você é no lugar que ninguém está te vendo. Isso é caráter. Porque enquanto você está se esforçando para provar para alguém que você é uma coisa, por isso que a gente aconselha, você vai se relacionar com alguém, não fique confiando nas fotos que essa pessoa coloca nas redes sociais. Isso não mostra quem ela é. Coma um saco de sal junto, vai conhecer a família, né? Tenha a oportunidade de conviver com essa pessoa no espontâneo,
Veja como essa pessoa lida com os problemas da vida. Veja como ela trata as outras pessoas. E vai vendo, porque uma hora ou outra alguém vai colocar para fora o que ela é de fato, de verdade. As nossas ações nem sempre mostram quem somos. Sabe o que mostra que nós somos? As nossas reações. Como reagimos diante das situações. É o que mostra o que está dentro de nós. Né? Então, não tenha pressa. Não tenha pressa. Está querendo conhecer alguém? Não tenha pressa. Ah, pastor, mas porque você não sabe, já estão ficando para titio. Já estão ficando para titia. É melhor ficar titio do que você conviver com alguém que vai te dar até risco de vida. Que vai te gerar um ambiente sinuoso, um ambiente até de morte. Cuidado com isso. Fechando parênteses aqui, voltando para o caso da graça. Então, em nome da graça, tem gente que acha que pode viver de qualquer maneira. E não. E esse assunto eu sei que vai dar o que falar. Tem muito pano para manga aqui. Mas eu quero que você introjete no seu subconsciente. Você que está conhecendo o Evangelho agora. Você que está começando a conhecer a palavra de Deus. Você que está chegando na igreja agora. Você que já está há algum tempo na igreja. Introjete na tua consciência. A linha de chegada para você e para mim não foi cruzada ainda. Nós não chegamos lá. E até chegarmos ao momento em que a trombeta vai tocar, o arrebatamento vai acontecer. E com fé em Deus nós vamos subir, até chegarmos lá, há uma conclamação da palavra. Por isso que Paulo, falando para a igreja de Corinto em relação ao arrebatamento, ele conclui o capítulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A firmeza, a constância, né? A nossa perseverança em permanecermos na presença de Deus vai contar muito. E sermos abundantes na obra do Senhor, fazermos a vontade de Deus, a obra de Deus, nos envolvermos com os interesses de Deus, vai fazer toda a diferença. Porque se você não tem um propósito de vida, você não está se envolvendo com as coisas que você sabe que Deus se envolve, daqui a pouco você é desmotivado, você entra no comodismo. E quando se entra no comodismo, quando as pessoas descansam e acham que pode viver de qualquer maneira, é quando o diabo entra aí, é quando o inimigo entra. O nosso momento como cristãos, e essa palavra eu sei que é uma palavra que vai alcançar católicos, espíritas, vai alcançar muita gente que ainda não está no Evangelho, mas sobretudo é uma palavra que vai trabalhar a consciência de quem já está envolvido nesse meio, envolvido nesse reino. O nosso momento não é momento de celebração. Quando nós celebramos a Jesus na igreja, batemos palmas, dançamos e nos alegramos, devemos fazê-lo porque, claro, nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos o que o mundo não tem, nós temos, né, a chave do reino, nós temos a salvação, nós temos a bênção de Deus. Mas, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, nós não temos mais motivo de celebração do que motivo para chorar. Saiba disso. O nosso momento ainda é momento para choro. Ainda é momento para fazermos como Tiago disse. Tiago desce a peia nos cristãos que estavam vivendo uma vida oscilante, nos cristãos que estavam vivendo uma vida sem compromisso com a palavra, sem compromisso com Deus. E ele diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Veja que está na linha de pensamento de Paulo. Paulo diz que nós devemos, a despeito do momento que nos encontramos, deveríamos viver firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, firme, perseverante, não é? Sem viver duplicidade de caráter, de convicção.
Tiago vai falar na mesma linha: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai o coração. O que é ser uma pessoa de duplo ânimo? É uma pessoa que em uma fase da vida ela está animada no reino, está tendo bom ânimo, e em outra fase da vida está desanimada, de duplo ânimo. Uma semana ela está firme na fé, que ninguém barra ela. Outra semana ela não somente está desanimada, como está desanimando os outros. Então esse tipo de cristianismo não nos dá resultado para a bênção, não nos dá resultado positivo. O momento que estamos vivendo, até cruzar a linha de chegada, o momento que estamos vivendo é esse que Tiago está falando. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nosso momento é um momento de guerra, é momento de amolar a espada, o machado, manusear a espada do Espírito. É momento de choro, de joelho, de jejum, de oração, tanto para nos mantermos firmes, quanto para ajudarmos outros a conhecer o reino, a conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias. Preste atenção. Pode até ser que eu, como pessoa, como indivíduo, esteja bem diante de Deus. Mas se tem pessoas próximas a mim, pai, mãe, filhos, cônjuge, que ainda não conhece o Evangelho, que está correndo o risco de morrer a qualquer momento e ir para o inferno, o meu momento é de miséria. Estou salvo, mas minha família ainda não. E eu não devo baixar a guarda, eu devo continuar firme. E eu devo ter um propósito no meu coração de levar o máximo de pessoas possíveis para o reino de Deus. Então chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias. Senti as vossas misérias. Pior cego é aquele que não quer ver. E é por isso que a palavra diz que é melhor a casa do luto, do velório, do que a casa da festa. Porque a casa da festa, todo mundo está ali, né, entretido, distraído, vivendo só um momento. Mas a casa do luto se aplica ao coração. Na casa do luto a gente medita. Na casa do luto a gente chega àquela conclusão: puxa, a qualquer momento chegará a minha hora. Estou preparado? E nesse momento de reflexão, em momentos como este, é que Deus entra e fala com a gente. E é importante que às vezes a gente tome atitudes a despeito do que está acontecendo com o próximo, para não corrermos o risco de sermos surpreendidos como aquele homem que fez uma grande plantação, plantou, colheu muito, teve que fazer um grande depósito, colocou todo o legume no seu depósito, olhou para a sua própria alma, satisfeito com o resultado do inverno, disse: alma, folga-te, porque tens muito em depósito. Ou seja, ele atribuiu ao depósito dele a segurança da sua alma. Para ele, o futuro dele, o amanhã dele estava seguro, porque ele tinha depósito, porque ele tinha bens materiais. E foi surpreendido com a voz dizendo: louco, hoje mesmo te pedirão a alma. O que tu tens preparado, para quem será? Então a casa do luto, do velório, é importante porque se aplica o coração, se medita, se toma decisões para melhorar a vida, pelo menos uma boa parte, porque eu sei que tem gente que já tem a consciência cauterizada, tem gente, meu irmão, que morre o pai, morre a mãe, morre o filho, e ele está diante da morte e não sente nada. É uma petrificação em pessoa. Mas tem aqueles que ainda se deixam quebrantar-se. E nós devemos fazer como o Tiago está ensinando: sentir as vossas misérias. Nós devemos avaliar nossa vida e ver o quanto estamos aquém
de um verdadeiro sucesso diante de Deus. Às vezes eu estou bem, e o meu bem-estar pode ser o motivo da minha grande cegueira. Eu estou bem, eu estou salvo. Sabe aquele tipo de gente? Eu estou bem, eu estou salvo. Se eu morrer agora eu vou para o céu. Dane-se o resto. Não. Se meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes não são salvos ainda, eu estou em miséria. E Tiago diz: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Quando Deus olha para nós e Deus contempla a nossa salvação, nossa vida abençoada, e não vê em nós uma preocupação com o nosso próximo, Deus contempla claramente a gente quebrando o segundo grande mandamento. O segundo grande mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você está tão feliz por ser salvo, tão feliz por essa redoma de proteção que há em você, que Deus colocou, e não consegue enxergar que do seu lado alguém está prestes a ser engolido pelo inferno. E que às vezes, mesmo estando bem com Deus, você ainda reivindica coisas, você ainda toma atitudes e assume procedimentos, maneiras de falar, de agir, que fere o coração do próximo, e que sabe, portanto, que por causa dessa maneira como você está agindo, o teu próximo vai se distanciar cada vez mais de você e da possibilidade da conversão, e você não está nem aí. E eu quero aqui dar uma beliscada nos meus irmãos de fé, principalmente os pentecostais, porque eu não sei se porque nós somos pentecostais, porque somos pentecostais, temos mais coragem de falar, alarmamos mais, expressamos mais, e termina que a gente também expondo alguns defeitos mais nossos. Eu quero conclamar os meus amados e colegas pentecostais que a gente não tenha atitudes que expressam desprezo às pessoas. Às vezes, em nome da fé, falamos de maneira que parece que não amamos as pessoas. Parece que o nosso irmão, nosso próximo, nossos amigos não são importantes. Quando eu digo assim, quando eu chego para alguém, eu sei que nós somos tendenciosos, nós temos a tendência de falar isso. Quando chegamos para alguém e falamos a palavra, e confrontamos e insistimos com elas, e elas, por não entender, porque só Deus pode fazer a pessoa entender o evangelho, e elas não aceitam nosso sermão, nossa argumentação, e a gente chega para elas assim: lavei minha mão para você, se você quiser ir para o inferno, que vá para o teu inferno para lá. Muitos de nós falamos isso, né? Quando se fala, por exemplo, em tese é uma coisa, mas quando se fala cara a cara com uma pessoa que ela recebe, que é com ela que você está falando, você fere. Quando eu encontro os irmãos nas praças, em cima de bancos, dizendo: você vai para o inferno porque você não deixou isso, aquilo, outro, porque você usa isso, aquilo, vai para o inferno. E aí a nossa mensagem termina sendo só de vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. E às vezes, ao invés de expressar amor, expressamos desprezo. Eu preciso aprender isso. Todos nós precisamos aprender mais sobre isso. Porque existem almas que estão em condições de aprisionamentos, de cegueira espiritual, e que não são em nada diferente do que éramos antes. Antes de Jesus abrir nossos olhos, podiam vir pessoas falando com palavras lindas e maravilhosas. Se a gente não entendesse o evangelho, a gente nunca responderia positivamente. Então, em nome de Jesus, vamos amar nossos familiares, nossos amigos. Se tem alguém que é amigo seu, no seu ambiente de trabalho ou de escola, de faculdade, e essa pessoa claramente deixa claro que ela não conhece Deus, que ela não entende sobre Deus, então vale jejum, oração,
perseverança e sempre buscarmos criar oportunidade de amor, de carinho para mostrar a palavra. E eu ainda vou te dar uma dica a mais, você que tem acesso a pessoas. Ao invés de ficar falando com as tuas próprias palavras um monte de coisa, pega textos bíblicos e chama essa pessoa, vamos ler aqui a Bíblia, e deixa que a própria Bíblia vai falar com ela. Quando ela começar a ter acesso às Escrituras Sagradas, o Espírito Santo vai abrir o entendimento dela. E é claro que precisamos fazer isso com carinho, com amor, com respeito. Mas deixar de falar, jamais. Deixar de falar, jamais. Não deixe de falar do Evangelho, jamais. Jamais. Porque pode ser na última hora. Pode ser que essa pessoa só venha se lembrar e considerar e ter seus olhos abertos para a verdade que você está falando na última hora da vida dela. Eu já tive o privilégio, dentro de um contexto muito triste, mas o privilégio de levar pessoas à conversão, a confessar Jesus como Senhor e Salvador nos últimos minutos da vida dela. Eu já orei por pessoas que, quando eu terminei de orar, elas entregando a vida para Jesus, elas calaram e nunca mais falaram. Minutos depois morreram. Então Deus quer salvar até na última hora da vida da pessoa. Nós não podemos, não devemos desistir. Então, ter familiares, pessoas perto de nós que ainda não são convertidas, vale a gente adicionar isso como parte da nossa miséria. Porque quando Deus chega na nossa vida para nos salvar, Ele não visa somente nossa vida. A Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A tua casa, ela não é salva pela tua crença. Mas quando você decide crer, a maneira como você vai viver essa crença vai dar possibilidade aos teus parentes, olhando para você, também serem salvos pelo teu exemplo. Então, pessoas que estão ao nosso redor e que ainda não são convertidas, será nobre da nossa parte adicioná-las para a nossa vida como parte da nossa miséria. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria, vosso gozo em tristeza. Eu me lembro de Neemias, quando ele recebeu notícia de que Jerusalém, Judá, os muros de Judá estavam queimados, o povo estava em extrema pobreza. Ao invés de ele dizer assim, mas ainda bem que Deus me guardou, ainda bem que eu estou aqui servindo o rei Artaxerxes, ainda bem que eu estou aqui, Deus puniu o povo de Israel, que o povo pecou, mas como eu sou santo, estou na bênção aqui. Ao invés de ele fazer isso, a Bíblia diz que ele se assentou, lamentou, chorou e jejuou durante alguns dias. Durante alguns dias, ele esteve jejuando, chorando. E quando ele pedia perdão para Deus, ele não pedia perdão para Deus pelo pecado do povo de Israel. Ele pedia perdão para Deus por identificação, dizendo, nós, o povo de Israel, pecamos. E é por isso que fomos punidos. O que foi que Jeremias, ou melhor, que Neemias fez? Ele adicionou a miséria do povo de Israel como parte da sua miséria. Daniel fez a mesma coisa. Então, querido ouvinte, não cruzamos ainda a linha de chegada. Jesus está voltando. O arrebatamento vai acontecer. Mas o momento de agora, para você e para mim, é momento de preparação. Porque não vai subir no arrebatamento qualquer um. Sobe no arrebatamento quem se preparar. Sobe no arrebatamento os vencedores. Porque a fé em Jesus não é apenas
a mudança de uma crença para outra. Fé em Jesus fala de obediência a Cristo, fala de relacionamento com Deus. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque tem muita gente, infelizmente, querido ouvinte, que está se assegurando na falsa esperança de que porque menciona o nome de Deus, mas eu acredito em Deus, eu até rezo, eu até oro. Tem gente que alimenta uma falsa esperança de que porque ela menciona o nome de Deus, porque ela diz graças a Deus, porque ela não xinga Deus, isso é suficiente para ir para o céu. Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, versículo 21 em diante: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro, profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. E Jesus diz: então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, voltamos para o ponto da graça. Gente que diz que porque entregou a vida para Jesus, está salvo pela graça, e não se santifica, não obedece, e achando que a graça em si vai salvá-lo. Ele vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o teu e o meu momento, querido ouvinte, é de nos prepararmos, abrir mão. E eu não posso parar, eu não posso deixar de falar isso, porque muitas coisas que não são faladas, que não são mencionadas no dia a dia, são também pecados. E nisso o Espírito Santo vai nos mostrando, e o conhecimento da palavra vai nos conscientizando. Mas existem coisas que são muito claras, estão muito na cara, que são pecados. E que para você entender o teu estado diante de Deus, eu preciso mencionar essas coisas. Você mente, você está no pecado. Você rouba, está no pecado. É um bebedor de cachaça, é alguém viciado em drogas, em pornografia, em bebidas. Larga isso por Jesus. Abandone isso. Você é alguém que adora imagem e escultura? Pastor, não adoro não, mas eu respeito, porque vai que, se eu não respeitar, o que é que Maria vai pensar de mim? Então você está dando respeito à imagem de escultura. Isso é uma abominação ao Senhor. Considerar uma imagem de escultura, respeitar como se aquilo fosse reivindicar algo de mim, é pecado. Porque a Bíblia diz que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olho, mas não veem, e é abominação o respeito, a oferenda, a reverência, a veneração e a adoração. Isso é pecado, e eu te desafio, querido ouvinte. Eu desafio você. Saia do ambiente da imagem de escultura. Abandone a idolatria, abandone os santos, abandone a cachaça, o adultério, abandone a violência, abandone a pornografia, abandone a pedofilia, a homossexualidade, abandone o pecado, a macumba, a feitiçaria, abandone o ocultismo, venha para Jesus, venha viver a fé, venha se preparar para ter um encontro com o Senhor teu Deus. Venha se preparar para ir para o céu. Venha se preparar para cruzar a linha de chegada. A trombeta vai soar. O som da trombeta será liberado, efetuado. E no arrebatamento subirão aqueles que hoje estão se preparando, que hoje estão fazendo valer a sua vida cristã. Venha obedecer a palavra. Venha conhecer as Escrituras Sagradas e viver por ela. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então não cruzamos ainda a linha de chegada, mas
pode ser que esteja próximo. Jesus está voltando. Não vacile, não durma no ponto, não se acomode, não viva envolvido com o pecado. Se santifique, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus está às portas.